Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já tô na Irlanda tem quase 10 anos e hoje eu convidei o nosso queridíssimo repórter de Dublin, Rubinho Vitti, pra me ajudar a dividir com vocês algumas atualizações importantíssimas que aconteceram na Irlanda agora nos últimos dias. Então, Rubinho, muito bem-vindo, muito obrigado por vir aqui me ajudar com essas notícias. Eu que agradeço o convite, realmente mudou muita coisa e eu espero que eu, junto com você, a gente consiga tirar todas as dúvidas do pessoal, porque tá babado. Menino, pra quem não tá sabendo do que aconteceu, né? O governo irlandês agora recentemente anunciou uma série de ações como forma de controlar esse aumento que teve tão grande no número de casos de Covid aqui no país, né? Aqui na Irlanda. Então, só pra dar um contexto pra vocês, janeiro foi considerado, né, o pior mês de todos desde o início da pandemia. A gente teve mais de 1.000 mortos na Irlanda, que é 1/3 do número total, e mais de 100 mil pessoas infectadas. Então, assim, eu lembro, Rubinho, que quando eu vi no começo do mês, eu tava no Brasil ainda vendo os gráficos, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que, tipo, triplicou o número de repente. Eu fiquei até assustada. Eu falei, eles devem estar fazendo alguma conta errada. Foi bem absurdo mesmo, assim, o aumento, né? Sim, foi bem absurdo. Juntou, na verdade, algumas coisas, que foi, na verdade, a abertura que teve durante o Natal e o Ano Novo. As pessoas saíram mesmo para as ruas para fazer compra. Nova variante do vírus que surgiu no Reino Unido e rapidamente chegou aqui na Irlanda. Tanto que, nos últimos dados do governo, eram mais de 2/3 dos casos de coronavírus confirmados que são da variante da Inglaterra. Ela tem o contágio muito mais rápido. Então, esses foram os dois fatores, mais ou menos, que ajudaram aí para aumentar muito o número de casos, o número de mortes, o número de internados e o número de internados em UTIs de hospital também. E o lockdown, né, que já estava acontecendo aqui na Irlanda, agora no final de janeiro, o governo anunciou também que ele vai ser estendido até dia 5 de março, pelo menos. Foram várias decisões que começaram a afetar diretamente a vinda de pessoas do Brasil aqui pra Irlanda, né, principalmente quem quer vir pra cá fazer intercâmbio ou que quer visitar a Irlanda. Então, foi aí que eles começaram a criar essas novas regras, né? Que a gente vai falar Exatamente. um pouco hoje. Na verdade, no dia 26, tem uma comissão do coronavírus aqui na Irlanda que fez uma série de recomendações para o governo irlandês. Entre elas estão essas questões de visto, a questão do lockdown e uma série de outras medidas que estão sendo definidas aos poucos pelo governo. A gente vai falar um pouco do que já foi definido e também um pouco do que será definido ou que pode ser definido ainda neste mês, ou então nessa semana ainda, a gente não sabe. Então conta pra gente um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias, assim, de mudanças realmente significativas pros brasileiros que têm interesse em vir aqui pra Irlanda. Eu acho que uma das principais mudanças foi que desde o dia 28 de janeiro, né, cidadãos de países da América do Sul e da África do Sul, que é da onde tem duas novas variantes, uma da África do Sul, a outra do Brasil, mas que já pegou grande parte dos países da América do Sul também. Então, pessoas desses países, elas não podem entrar na Irlanda sem algum tipo de visto. Quem foi para o Brasil, por exemplo, e está querendo voltar para a Irlanda, precisa ter um visto válido, ou então, desde o dia 28, precisa solicitar um visto online. Essa solicitação está sendo pedida para ser feita 3 meses antes do embarque, quer dizer, não é imediato. Nada garante que vai ser liberado. E pior, desde o dia 29 de janeiro, o governo irlandês decidiu suspender qualquer tipo de visto, novo visto para a Irlanda. Então, quer dizer, por mais que você esteja no Brasil, queira vir para cá, faça a aplicação online do visto, que é a nova regra para brasileiros, para as pessoas da América do Sul e da África do Sul. Por mais que você faça essa aplicação online antecipada, você não vai conseguir finalizar porque o governo realmente suspendeu. E só para dar contexto, né, para quem pode estar meio caindo de paraquedas ou meio perdido, antes disso, né, como que funcionava? Pra gente vir aqui pra Irlanda, por exemplo, como turista, para passeio, a gente não precisava solicitar um visto antes de vir, a gente podia vir e tinha permissão para ficar até 90 dias no país como turista, e se você vinha estudar, você também vinha com todos os documentos necessários, mas você tirava o seu visto depois, você tinha uma permissão de entrada e você tirava o seu visto depois que entrava na Irlanda. Então essa é uma mudança realmente muito grande para nós brasileiros, né, que principalmente para aqueles que ainda não chegaram, não vieram aqui para Irlanda. Então por isso que a gente tá dividindo isso com vocês. Na prática, só entra na Irlanda agora quem tiver o IRP, que é aquela permissão de residência. Então, por exemplo, se você já veio para cá no começo do ano, ou então no ano passado, e você tem o IRP, que é o visto de estudante, por exemplo, você foi para o Brasil,
e tá voltando, tudo bem, você vai conseguir. O problema realmente é para quem ainda não tem nenhum tipo de visto. Por exemplo, alguém quer fazer intercâmbio, no momento, infelizmente, não vai dar certo. E também, assim, até faz sentido se você parar pra pensar que, tipo, não tem escola aberta. Então, assim, é um momento realmente complicado. O comércio tá fechado, é um momento muito complicado pra você chegar na Irlanda pela primeira vez. Uma notícia que faz a gente pensar, né, o que vai acontecer depois, e aí eu vou ter que sempre vai ter que pedir visto, que são perguntas que a gente, infelizmente, não sabe responder, porque nem eles sabem ainda o que vai acontecer, mas tem muitas perguntas que a gente sabe sim responder, que com certeza vão ajudar. A gente recebeu uma enxurrada de perguntas em todos os nossos canais de redes sociais, como vocês podem imaginar. Então a gente separou algumas das principais, as que foram mais recorrentes, para poder explicar e dividir com vocês agora. Então, Rubinho, vou te perguntar aqui. Primeira coisa, é possível agora viajar para Irlanda para visitar amigos e família como turista? Não é possível. Como a gente disse, se você está vindo para cá para visitar a família ou para visitar o amigo, você não tem visto. Mesmo se você aplicar para o visto de turista, desde o dia 29, eles não estão deixando, eles suspenderam qualquer tipo de aplicação. Então, na prática, não consegue vir. A questão da família ela é um pouco subjetiva, porque o governo, apesar de tudo, ele está permitindo, fazendo a permissão da aplicação de um visto prévio, se houver uma questão emergencial. E um dos itens emergenciais é questões familiares. Todas as questões emergenciais e essenciais vão ser vistas caso a caso pelo governo. Então, você tem que entrar no site do INES, que é o órgão da imigração aqui da Irlanda, fazer a sua aplicação e explicar por que é essencial você vir para cá, se for para visitar um familiar, qual que é a questão essencial. Então, eles vão caso a caso. Então, não adianta a gente falar para você, você tá com saudade da sua família e você quer vir para cá, agora não dá. E se eu quiser estudar inglês, eu posso entrar na Irlanda? Se eu tiver comprado um curso, me matriculado, eu posso entrar para estudar inglês? Não, também. Pois é, se você já comprou um curso, tem muita gente que aconteceu isso, já fechou o pacote de viagem com a agência de intercâmbio, já pagou o curso de inglês, estava querendo vir agora no final de fevereiro, sei lá, no mês de fevereiro, não vai dar certo, porque além da questão do visto, a Irlanda já deixou muito claro para as escolas que não é para matricular mais estudantes de inglês. Então, assim, mesmo que a escola já seja paga e você tenha agendado a viagem, você vai ter que adiar. Provavelmente também o seu voo já deve ter sido remarcado ou cancelado, porque em muitos outros países que não estão aceitando voos do Brasil, dessa nova variante, né? Converse com a agência e converse com a escola de inglês. É a melhor coisa que você faz nesse momento. E se eu já tenho um intercâmbio marcado, ou eu vou embarcar como estudante para a Irlanda, eu vou precisar tirar meu visto antes? Sim, pela nova regra que começou dia 28, todo mundo que vem do Brasil, de alguns países da América do Sul e da África do Sul, precisa agora fazer o pré-visto, ou seja, você vai no site da imigração da Irlanda, lá você vai escolher o seu motivo de viagem, que pode ser turístico, pode ser de estudar, trabalhar, enfim, tem vários itens que você pode preencher. Tem esse link na nossa matéria do eDublin e a gente pode colocar aqui também. Sim, tá aqui na descrição desse vídeo, tem o link da nossa matéria com tudo isso que a gente tá falando para vocês. Exatamente, a gente colocou também até um passo a passo de como você pode fazer esse processo. Depois disso, você vai fazer a aplicação, mas você tem que fazer isso até 3 meses antes de viajar. O que a gente está dizendo é o seguinte, isso está válido agora, a gente não sabe se isso vai durar até o dia 5 de março, se eles vão estender até o meio do ano, se eles vão estender até o final do ano. O que se especula é que a União Europeia, no geral, está querendo fazer esse tipo de ação a partir do ano de 2022. A Irlanda pode estender isso até 2022, que é quando, possivelmente, segundo se especulam os sites de intercâmbio, sites de imigração, os próprios portais de notícia, que a União Europeia pode começar a exigir isso de todos os países. E de qualquer maneira, né, mesmo que a pessoa faça agora a aplicação para o visto dela, também não quer dizer que vai dar para finalizar, né, ou que essa aplicação vai ser bem sucedida. Então, na verdade, talvez o melhor seja esperar um pouquinho mesmo para ver o que vai acontecer. Exatamente. Se você quer vir em agosto, por exemplo, você pode fazer a aplicação. Ela não vai ser concluída, mas ela vai ficar salva lá no site da imigração. Então, se isso continuar até agosto, mas que agosto já seja permitido você vir para cá para estudar inglês, beleza, acho que a melhor coisa que você pode fazer é isso, já se inscrever. Então, depende muito de quando você vai querer vir para cá estudar inglês, fazer seu intercâmbio. E para quem tem um visto válido de estudante e tá no Brasil, por exemplo, é possível voltar para a Irlanda? Sim, brasileiros com vistos válidos podem entrar na Irlanda se você for para o Brasil, tem o IRP, tem o visto de estudante, tá tudo certinho, você ainda pode entrar aqui na Irlanda. O problema é para quem, por exemplo, mandou para renovação, mas isso não foi
o seu cartão não voltou, o seu passaporte não foi carimbado, todo aquele esquema de renovação. Se isso não foi feito e você viajou, infelizmente, quando você voltar, vai ser exigido isso de você, vai ser exigido o seu IRP e o seu visto válido. E outra coisa que eles estão falando muito é que eles só vão permitir viagens essenciais, né? Mas como que eu sei se a minha viagem, se o meu motivo é essencial ou não? Tem um jeito das pessoas pesquisarem ou saberem isso? Tem uma lista de casos emergenciais e essenciais considerados pelo governo. Por exemplo, trabalhadores de saúde, enfermeiras, médicos que vão vir para a Irlanda para atuar na linha de frente, trabalhadores do setor de transporte que trabalham, por exemplo, fazendo transporte de mercadoria, pacientes que viajam por razões médicas. Tem muitos motivos. Um que é mais, assim, que eu considero mais subjetivo, é as pessoas que viajam por motivos familiares, porque pode ser um monte de coisa. O governo ele vai decidir caso a caso o que é essencial, o que é emergencial ou não. Por isso, se você tem uma questão emergencial e precisa vir para a Irlanda com urgência, você precisa aplicar no site da imigração e eles vão decidir se é essencial ou não. Todo mundo que tem o IRP, então, que tem lá o visto de estudante, ou que é cidadão europeu e mora aqui na Irlanda, enfim, que tem um visto de trabalho e tem residência aqui na Irlanda. Essas pessoas, elas têm permissão para voltar aqui para Irlanda, só que tem uma série de regrinhas que elas têm que cumprir, né? Vamos falar um pouquinho sobre quais são esses pré-requisitos que as pessoas precisam cumprir para poder voltar para Irlanda, caso elas tenham um visto válido. Exatamente. Se você tem um visto válido, se você é cidadão europeu, você pode voltar para a Irlanda se você, por exemplo, tirar um PCR, o teste PCR negativo para o coronavírus. Isso é essencial, você tem que fazer esse teste 72 horas antes do voo. E também é obrigatório, desde o ano passado, você preencher o Passenger Locator Form, que é um formulário para identificar onde o passageiro vai cumprir os 14 dias de quarentena. Então você deve se isolar, ficar no seu quarto durante 14 dias a partir da data de chegada e você será solicitado para entrar em contato com um clínico geral para fazer um teste gratuito do vírus quando você chegar aqui na Irlanda. Isso, inclusive eles mandam mensagem de texto, né, SMS, com lista de quais médicos que você pode entrar em contato. E eles, inclusive, mandam essas mensagens em português para quem chegou do Brasil. Que eles realmente querem ter certeza, né, de que todo mundo tá entendendo a mensagem ali que tá sendo passada. Então, a lista vai também por celular, por SMS. Exatamente. Eles estão com tanto medo dessa nova variante do Brasil, que mesmo se o seu teste der negativo, você tem que continuar 14 dias isolado dentro da sua casa. Outro detalhe importante, só pra fazer um adendo, é que o teste que a gente faz no Brasil, antes de sair do Brasil pra vir pra cá, é o RT-PCR, que não é o teste rápido. Eles não estão aceitando o teste rápido. Então, quando você estiver aí no Brasil e você for fazer o seu teste do Covid, avisa que é pra viagem internacional, porque eles fazem um laudo um pouquinho diferente, inclusive vem em inglês também o resultado. Inclusive, quando eu vim, eu apresentei no aeroporto de Guarulhos. Depois, quando eu cheguei no aeroporto da França, quando eu passei de novo, né, pra embarcar na França, e aí de novo, quando eu cheguei na Irlanda, eu apresentei 4 vezes o meu teste. Em todos os lugares, eles estão morrendo de medo dessa nova variante. E essa história, Rubinho, que rolou por aí, que deixou todo mundo de cabelo em pé, inclusive eu, de que o Rubinho sabe que eu mandei mensagem pra ele, eu falei, meu Deus, me ajuda, como assim? Essa história de que a gente vai ter que fazer quarentena em um hotel chegando na Irlanda, o que a gente pode falar sobre isso? Essa foi uma das medidas aprovadas pela comissão do coronavírus e que foi recomendado para o governo. O governo, ele aprovou essa medida também. Então, quer dizer, ele concorda que isso deve ser feito. Só que, ao contrário de outras medidas, como, por exemplo, aumentar a multa para quem vai além dos 5 quilômetros de extensão de sua casa, aumentar a multa para quem não usa máscara dentro do ônibus, por exemplo, que são coisas mais fáceis, esse regulamento ele não é tão fácil assim. Então até já saiu no jornal que eles precisam modificar uma lei aqui na Irlanda para poder dar encaminhamento a essa quarentena, que seria o quê? Você chegar do Brasil e você ser isolado em um hotel próximo do aeroporto, e naquele hotel você tem que ficar 14 dias monitorado, inclusive, por equipes de segurança. É uma coisa bem pesada mesmo e que assustou muita gente, porque realmente o governo aprovou essa medida. Dúvidas a respeito de como vai ser esse isolamento, elas têm que estar respondidas no regulamento, entendeu? Então, o Departamento de Saúde aqui da Irlanda está trabalhando para isso. Eles não desistiram da ideia. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, não foi aprovado, mas a qualquer momento pode ser aprovado sim. Então, é bom ficar de olho. A gente está sempre
noticiando no site do eDublin e também ficar de olho na imprensa irlandesa, que eles estão sempre noticiando também. Qualquer hora pode mudar, então é bom ficar atualizado de tudo que tá acontecendo. Então, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, inclusive @e_Dublin, que tá vendo aqui, ó, no alto da tela. Segue a gente lá, porque o Rubinho posta tudo assim, muito rápido, gente. Então, tudo que sai, a gente tá postando graças ao Rubinho. Então, acompanhe a gente lá pra vocês não perderem nada. Agora, me conta outra coisa. Tá bom, eu cheguei aqui na Irlanda, eu tenho que fazer outro teste do Covid. E se der positivo, o que eu tenho que fazer? Eu já tava lá isolada em casa. O que muda pra mim? Na verdade, não muda muita coisa. Você tem que continuar isolado em casa. É lógico que, por exemplo, se você tiver flatmates na sua casa, por exemplo, todos vão ter que fazer o teste. Testou positivo hoje, ontem você estava na casa de amigos, o que não deveria estar, porque está proibido visitar, né? Encontrou pessoas do seu trabalho, você tem que avisar o departamento de saúde que eles vão fazer ligações para fazer o teste da Covid. Mas, essencialmente, quem tá com Covid precisa ficar isolado. É lógico, se complicar, se houver alguma coisa que você precise consultar um médico, primeiro tem que fazer a ligação, fazer uma consulta online, não ir para nenhum hospital, eles pedem para não ir, e se precisar, ir para o hospital, obviamente, se for recomendação médica. Colocou um link do site do governo na nossa matéria, explica passo a passo o que você pode fazer se você testar positivo para Covid. E, Rubinho, você tem essa informação de, desses brasileiros que voltaram do Brasil agora, nessas últimas semanas, né, desde que tudo isso foi implementado, e que fizeram o teste de novo quando chegaram na Irlanda? Você tem uma ideia de qual a porcentagem que testou positivo depois de estar aqui já? Sim, durante até a reunião do dia 26, onde essa comissão da Covid-19 fez essas recomendações todas para o governo, uma forma de justificar até porque o Brasil, a América do Sul e a África do Sul, que desses países é preciso tomar algumas atitudes um pouco mais drásticas, né? O que o governo apresentou foi que de 1.900 passageiros que vieram do Brasil, todos foram contactados e solicitados para fazer o teste do coronavírus gratuito ao chegar na ilha, como a gente já disse, né? Mas desse número, apenas 604 fizeram o teste. E desses 52 foram testados positivos, ou seja, 8,6%. Ou seja, o resultado é quase uma média de um caso para cada 10 testes. Quem não fez o teste, né? A gente não tem essa ideia. Mas se você contar entre os que fizeram o teste e os que testaram positivos, quer dizer que 1 a cada 10 pessoas que chega do Brasil está com a Covid-19. Que loucura, né? Porque a gente faz o teste lá, dá negativo, faz aqui, dá positivo, gente. Ai, na verdade, você pode fazer o teste negativo e pegar o coronavírus na esquina. Então, assim, né? Não é uma vacina, né? E são 72 horas, né? Então, assim, no balanço das 72 horas, tudo pode mudar. Eu lembro que teve um dia que o Rubinho estava trabalhando e começou a sair um monte de notícia. Eu fui lá cobrir o Rubinho pra escrever umas notícias e eu falei, gente, como assim? Você ficou o ano inteiro fazendo isso? Que insano, porque o tempo inteiro tá saindo, assim, muita coisa. Então, gente, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, deixa um like pro Rubinho, tá? Deixa um comentário pra ele, porque, olha, o trabalho dele nesse último ano não foi fácil. Obrigado. Sério, muito obrigada você por manter a gente sempre atualizado, traduzir tudo, né, pra todo mundo, porque sai muita coisa na imprensa irlandesa, como você falou, mas pra gente ter acesso a essa informação em português é outra coisa. E você tá lá o tempo inteiro traduzindo e trazendo, então, muito obrigada em nome de todo mundo, tenho certeza. Eu que agradeço. Agora, antes de eu deixar você embora, eu tenho uma última pergunta pra você, que é uma pergunta que a gente recebe o tempo inteiro, Rubinho. Quando as coisas vão voltar ao normal, Rubinho? Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a minha bola de cristal. Né? Não dá pra saber. A gente achou que as coisas iam voltar ao normal em 2021, então veja o que aconteceu em janeiro. É muito difícil de prever. O que a gente sabe? Depois do dia 5 de março, flexibilização do lockdown deve acontecer. O vice-primeiro-ministro aqui da Irlanda, o Leo Varadkar, ele disse que provavelmente vai voltar para o level 4, que é um pouquinho melhor do que o level 5. Eu acho que já estão vendo que já tá diminuindo o número de casos, já tá fazendo efeito, e mais um mês aí que a gente tem pela frente desse lockdown mais restrito, né? Eu acho que as coisas vão melhorar mesmo. Só que o governo já disse que viagem não essencial devem ser proibidas até o final do ano. A ideia da vacinação, por exemplo, é que até o meio do ano consiga o suficiente de pessoas vacinadas para que a gente comece uma vida normal. Mesmo se você é vacinado, você ainda pode ter o vírus, você pode passar para as outras pessoas que não estão vacinadas. Então é uma situação complicada, né? Nesse ano a gente ainda não vai ter uma vida normal. Isso não sou eu que estou dizendo, é o governo irlandês. E eu estou falando de Irlanda, obviamente, que é onde a gente está dizendo que a gente sabe, né? Outros países, cada país tem a sua dinâmica de prevenção, a sua dinâmica de vacinação. Pelo que a gente tem ouvido do governo, ainda em 2021 a vida vai continuar sendo um pouquinho mais difícil. Gente, sempre tomando cuidado, respeitando
respeitando as outras pessoas, respeitando vocês mesmos, sabe? E cuidando da saúde enquanto vocês estão aí em lockdown, em quarentena, em isolamento. Cuidem sempre da saúde de vocês, não só da saúde física, mas da saúde mental, da saúde emocional, da saúde espiritual. Cuidem mesmo, porque isso vai fazer toda a diferença, seja lá o que aconteça agora, de o que vai ser normal, o que não vai ser, quais vão ser as regras. Se você tiver com a sua saúde em todos esses aspectos em dia, vai ser mais fácil pra você. Eu sempre falo isso e vou repetir aqui no vídeo. A gente não pode controlar o que acontece ao nosso redor, mas a gente pode controlar sempre como a gente escolhe se sentir e reagir em relação, né, a essas coisas. Então, trabalhem bastante aqui, porque vai ser muito importante nesses próximos meses que estão por vir, como, né, tem sido nos últimos meses, a gente sabe bem. Exatamente. E ficar ligado também em todas as notícias, porque eu acho que a informação também é muito importante. A gente tá planejando a nossa vida. Os intercambistas acreditam, por exemplo, que querem vir para cá em um mês, em outro mês, já se planejam para isso, sem saber o que está acontecendo. Então, ligado, se informe, sabe o que está acontecendo aqui, sabe o que está acontecendo no Brasil, ao redor do mundo, para a gente também não ficar com uma expectativa de coisas que pode ser que não aconteçam, né? Rubinho, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui me ajudar com tanta informação. Deixem sugestões nos comentários do que vocês querem que a gente fale aqui no canal. Temas diversos, a gente tá aqui para isso, a gente quer estar com vocês durante esse ano, durante o tempo, ajudando vocês a passar por tudo. Então, deixem aí os comentários, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, segue o Rubinho também, e a gente se vê na próxima semana. Um beijinho, obrigada, Rubinho, de novo. Obrigado, valeu.